Bom, pessoal, vamos lá. Outro videozinho sobre as profecias falsas, né, acerca de Jesus. A outra profecia que os cristãos usam muito para dizer que Jesus foi o Messias está em Gênesis 49:10, que fala assim. Eu vou ler primeiro como é que está escrito, que aqui na Bíblia de Jerusalém está diferente, tá? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe dentre os seus pés, até que venha Shiló, e lhes obedeçam os povos. Então o que acontece? O texto está dizendo que o cetro, que é uma representação de autoridade, liderança, não se afastaria de Judá sem que viesse Shiló. Cetro representa autoridade porque a tribo de Judá, ela sempre foi a tribo mais importante daquelas tribos de Israel. Tanto que nós já vimos lá, por exemplo, em Juízes, que quando eles vão consultar Deus, né, fala quem deverá ir na frente. Aí Deus fala, Judá. Então Judá sempre teve uma certa liderança dentre as tribos de Israel, tá? E aí ele fala ali que o cetro não se afastaria até que viesse Shiló. Aqui no texto hebraico, pessoal, tem duas formas de escrever Shiló. Eu vou colocar as duas aqui. Até porque as duas estão entre parênteses, então pode ser uma variação da mesma palavra. Que uma é assim, ó, Shiló. E a outra é assim. Shiló, com Vav, tá? A Bíblia de Jerusalém, aqui eles traduzem diferente. Aqui eles traduzem assim, ó. Até que o tributo lhe seja trazido. Porque eles explicam aqui que tem uma variação textual, que aqui pode ser, que aqui seja Shailó. Que Shailó é até que o tributo seja trazido. Então aqui seria Shai, separado, e aqui seria Ló. Shailó. Tá? Então a Bíblia de Jerusalém opta por essa tradução. Agora, o que é Shiló, pessoal? Shiló é o Messias? Jesus cumpriu isso daqui? O cetro não se afastará de Judá até que venha o Messias? Não, pessoal. Até porque não faz nenhum sentido. Porque o Messias, segundo a Bíblia, no Novo Testamento, ele seria da tribo de Judá. Então a tribo de Judá continuou sendo a tribo mais proeminente, tanto antes, quanto na época de Cristo, quanto depois. Não faz o menor sentido isso, tá? Agora, já se teorizou muitas outras formas de traduzir isso daqui. Tem pessoas que acham que Shiló é uma outra referência, que Shiló seria uma pessoa, etc. Na verdade, pessoal, Shiló era uma localidade na terra dos Efraiminitas. E quando as tribos de Israel ainda não tinham um reino, antes do período dos reis, nesse local era onde eles se reuniam, as tribos. Ali era como se fosse uma capital geográfica das tribos de Israel, que era onde eles se reuniam, segundo a Bíblia, e era onde eles também colocavam a Arca da Aliança, quando eles tinham que decidir alguma questão. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, Juízes 18:1. Nesse tempo, não, aqui eu acho que eu marquei o livro errado, acho que é Josué 18:1. Perdão, deixa eu voltar aqui um livro da Bíblia. Ó, Josué 18:1. Toda a comunidade dos israelitas se reuniu em Siló. Aqui eles traduzem como Siló, mas é a grafia essa daqui em hebraico, é Shiló. É a mesma palavra, tá? Deixa eu ver até se tem algum comentário aqui. A distribuição das terras às 7 tribos restantes é inserida em um plano redacional, que coloca essa partilha em Siló, onde se julga ter sido erigida a tenda da reunião. Siló se tornará um dos primeiros santuários de Israel e virá a ser o santuário da arca na época dos juízes. É que nem eu falei para vocês, aqui então era um local que acabou sendo uma capital geográfica entre as tribos, porque não tinha ainda Jerusalém. Jerusalém só vai ter na época do rei Davi, quando ele conquista a cidade dos Jebuseus, tá bom? Ó, toda a comunidade dos israelitas se reuniu em Siló, onde se armou a tenda da reunião, e toda a terra estava submissa diante deles. Então aqui é Shiló, era um local, tá? Vamos ver mais aqui. Aqui acho que é Juízes também, 18:10, versículo 10. Josué lançou sorte por eles em Shiló, diante de Deus, e foi ali que Josué repartiu a terra entre os israelitas, segundo suas partes. Agora vamos ver Juízes 18:31. Juízes 18:31. Cadê o versículo 31? Eles instalaram para o seu uso a imagem que Mica havia esculpido.
E ela permaneceu lá todo o tempo em que subsistiu a casa de Deus em Siló. O que é a casa de Deus aqui? Ele está falando da Arca da Aliança, a tenda da congregação, que era um lugar como se fosse um lugar sagrado antes da construção do Templo de Salomão. E foi aqui que Mica colocou a imagem esculpida dele, que é onde ficava a casa de Deus, ficava onde? Em Siló. Deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui. 1 Samuel 3:21. Deus continuou a manifestar-se em Siló, porque em Siló ele se revelava a Samuel, o profeta Samuel, pela palavra de Deus. Então vocês veem que Siló foi um centro religioso, geográfico importante para os israelitas, até o rei Davi conquistar a cidade de Jerusalém. Agora, no período dos reis, tem até uma contradiçãozinha aqui, que o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul era da tribo de Benjamim. Então o cetro, né, a autoridade, saiu de Judá antes de Shiló. Que aí depois veio o rei Davi, que o rei Davi era da tribo de Judá. Aí o rei Davi conquista Jerusalém. E aí o novo centro religioso e geográfico de Israel, a capital, acaba sendo Jerusalém. Tá? Mas a profecia não tem nada a ver com Jesus. Shiló é só uma localidade, que nós vimos aqui nesses versículos. Agora, de onde tiraram que Jesus é uma localidade? Da onde que tiraram que Shiló é um local? Você pode até dividir a palavrinha, assim, que nem a Bíblia de Jerusalém divide, talvez por uma variante textual, e fala, até que o tributo lhe seja trazido. É uma hipótese. Mas o fato é que não tem nada a ver com Jesus. Tá bom? Tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Considere atualizar a página. Obrigado aí por ter assistido. Ative o sininho, tá bom? Isso ajuda o canal e comente o que você achou, tá bom? Paz a todos.